MMC de monômios, amiguinho. Nós vamos aprender agora a extrair o mínimo múltiplo comum de alguns monômios, né? 2 ou mais monômios. Bom, mínimo múltiplo comum é um negócio que você pode voltar e assistir uma aulinha do 7º ano chamada Números Racionais. É o vídeo aula explicativo número 7. Lá eu explico como é que acho o MMC de alguns valores, né? Como é que faz isso? Eu vou precisar daquilo também, tá? Bom, o que é o mínimo múltiplo comum de monômios? O que é isso, né? Vamos ler? O MMC deve conter todos os fatores e os fatores comuns devem aparecer uma única vez com o maior dos expoentes. O MMC deve possuir todos os fatores, todos eles, e os fatores comuns vão aparecer uma única vez com o maior dos expoentes. Certo, amiguinho? Ah, professor, não entendi. Então aqui tem 2 exemplos, você vai entender bem, tá? É bem tranquilo de fazer isso, tá, amiguinho? A primeira coisa, né? Ó, 2x ao cubo y ao quadrado z e 7xy na quarta. Eu preciso tirar o MMC do 2 e do 7. Isso não muda. Tem que fazer que nem a gente fazia antes, né? Para somar a fração. Vamos lá, então. Colocamos aqui o 2 do lado 7. Vamos lá, vamos achar o MMC desses dois números. Bom, eu vou dividir por 2, né? O meu objetivo é que fique 1 e 1, não é isso? 2 dividido por 2 dá 1. Aí o 7 não dá para dividir por 2, então fica 7. Agora eu vou dividir por 7. Vai ficar 1 e 1. O MMC, eu multiplico esses dois. 2 vezes 7, 14. Então o carinha que eu quero aqui, ó, é 14. Esse é o número. Bom, o MMC deve conter todos os fatores. Então, aqui tem x, y e z. Aqui tem x e y. O MMC deve possuir o x, deve possuir o y e deve possuir o z. Tem que ter todos os fatores. Apareceu num monômio, tem que aparecer no MMC. Entendeu, amiguinho? Tem que ter todos. Vai ter o x, vai ter o y e vai ter o z. Então vamos colocar aqui, ó, 14. X, y e z. E agora o expoente, ó. E os expoentes, né? Comuns, os fatores comuns, devem aparecer uma única vez com o maior dos expoentes. Tá, então, amiguinho, x aparece aqui e aqui. Qual é o expoente desse? 3. Qual o expoente desse que não aparece? É 1. Qual o expoente que eu uso no MMC? O maior deles, o 3. Então, x ao cubo. O y, aqui tem y ao quadrado e aqui tem y na quarta. Qual dos dois é maior? Esse aqui. Então é esse que eu vou usar. E o z? Bom, o z aparece só aqui e o expoente dele é 1, então fica só z. O MMC desses dois monômios é 14x ao cubo, y na quarta, z. Por que ele é o MMC? Olha só, ele é o menor múltiplo comum. Eu consigo dividir ele por esse carinha e eu também consigo dividir ele por esse carinha aqui, ó. Por isso que ele é o MMC. Ele é o menor múltiplo comum. É o menor múltiplo que é possível de dividir pelos dois monômios. Entendeu, amiguinho? É isso, tá? Bom, o segundo caso aqui, ó. É 5, 10 e 6. Eu tenho que achar o MMC do 5, do 10 e do 6, né? Isso não mudou. Vou colocar aqui 5, aqui do lado 10 e aqui por último 6. Bom, algum deles dá para dividir por 2? Sim, né? Então vamos lá. O 10 e o 6, inclusive. Aqui fica 5, 10 dividido por 2 é 5 e 6 dividido por 2 é quanto? É 3. Agora por 3, né, amiguinho? Esse 3 dá para dividir por 3. Aí vai ficar 5, 5 e 1. Não é isso? Agora por 5, não é verdade? Ó, 5 por 5 dá 1. 1 e 1. Para achar o mínimo múltiplo comum, eu multiplico esses valores agora, né? 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Não é verdade, amiguinho? 30 dá para dividir por 5, por 10 e por 6. Então é 30. Olha lá. Aqui aparece A, B e C. Aqui aparece A e D. E aqui aparece B. Eu devo colocar todos. Portanto, A, B, C e D. Agora vamos para os expoentes. Os expoentes devem ser os maiores. Qual é o maior expoente que eu tenho para o A? Aqui é A na 1, aqui é A na 2 e aqui o A não aparece. Então o maior é o 2. Então é A ao quadrado. Qual é o maior expoente que eu tenho para o B? Aqui é 2, aqui não aparece e aqui é 3. Então é o 3 que vai, né? Para o C, aqui é C na 1, aqui não aparece, aqui não aparece. Então é só C na 1, tudo bem. E para o D, aqui eu tenho D na quarta, então o expoente é 4. Então o MMC desses 3 monômios aqui, não importa quando são 3, 4, 5, isso não interessa, né? O MMC deles é 30 ao quadrado, B ao cubo, C, D na quarta.
Entendeu, amiguinho? É assim que faz. Você deve pegar todos os fatores, todos, e os fatores comuns, você utiliza o maior expoente que aparece. É assim que você acha o MMC de monômios, tá? Determine o MMC dos monômios abaixo. Alternativa A. A ao quadrado x na quinta e A ao cubo x na quarta. Ó, amiguinho, o número que tem aqui na frente é 1, né? Aqui também. Então eu quero o MMC desses dois carinhas aí. Bom, eu tenho que usar o A e também o x. Então o MMC, o que vai ser? Olha lá, ó. O A, o expoente aqui é 2 e aqui é 3. Então qual que eu pego? O com maior expoente, né? A ao cubo. Aqui o x é na quinta e aqui o x é na quarta. Então eu pego o x na quinta. Então o MMC vai ser A ao cubo x na quinta. Essa é a resposta da alternativa A. Alternativa B, amiguinho, vamos lá. MMC igual. Bom, aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um 4. Aí eu preciso do mínimo múltiplo comum desses dois valores, 6 e 4. Colocamos aqui do ladinho, ó. Olha lá, ó. 6 e 4. Dá para dividir por quanto? Dá por 2, né? Ambos são divisíveis por 2. Aí fica 3 e 2. Dá para dividir por 2 de novo. 3 e 1. Agora dá para dividir por 3. Aí fica 1 e 1. O que eu faço com esses dois valores? Multiplico. Então, aqui nós temos o 12. Então vai ser 12 aqui, né? Aqui só tem x, né? Então qual é o maior expoente? 8 ou 5? É o 8. Então é 12x na oitava potência. Então esse é o MMC desses dois carinhas aqui. Bom, agora aqui, ó. Eu tenho aqui um 3, aqui eu tenho 8. Não é isso? Então eu tenho que achar o MMC de 3 e 8. Vou botar aqui. Olha lá, ó. Dá para dividir por 2. 8, né? Divisível pelo 2. Aí fica 3 e 4. Por 2 de novo. Aí fica 3 e 2. Por 2 de novo. Aí fica 3 e 1. Agora por 3. Aí fica 1 e 1. O que eu faço aqui? Multiplico. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então o MMC aqui vai ser o quê? 24. Aí o que acontece? Aqui eu tenho A, X e Y. Aqui também A, X e Y. Todos os termos devem aparecer, né? Todos os fatores devem aparecer. Então eu vou colocar A, X e Y. Qual é o maior expoente que eu tenho para o A? Aqui é 3 e aqui é 6. Então eu uso 6. Para o X, aqui é 4, ali é 1. Então eu uso 4. Para o Y, aqui é 2 e aqui é 1. Então eu uso 2. Então o MMC desses dois monômios é 24, A na 6, X na quarta, Y ao quadrado. Certo, amiguinho? Vamos fazer o último agora? 10, 5 e 2. Eu preciso achar o MMC desses três valores. Colocamos aqui, ó. 10, 5 e 2. Bom, eu consigo dividir eles por 2. Não é isso? Tanto 10 quanto 2. Aí fica 5, 5 e 1. Aí dá para dividir por 5 agora. Não é verdade? Ó, 1, 1 e 1. Multiplicando 2 vezes 5, eu tenho 10. O MMC, né, o valor que eu vou ter aqui, vai ser o quê? 10 vezes. Agora eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui tenho z. Aqui eu tenho x e y, aqui eu tenho x e z. Todos devem aparecer. Então eu vou ter x, y e z. Qual o maior expoente que eu tenho aqui para o x? Eu tenho 4, eu tenho 7 e eu tenho 1. O expoente que eu devo usar é o 7. Para o y, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. Então, o expoente que eu devo usar é o 3. E para o z, aqui eu tenho 1 e ali eu tenho 3. Então, o expoente que eu devo usar é o 3. Então, o MMC ficou 10x na sétima, né? Y ao cubo, z ao cubo. Então, essas são as respostas das alternativas. Mínimo múltiplo comum de polinômios. Pois então, como é que eu faço para encontrar esse carinha aí, né? A regra do MMC dos monômios não vai ser diferente dessa regra aqui, tá? O MMC de polinômios é o quê? Você deve possuir, deve pegar todos os fatores que existem nos polinômios, né? E aqueles fatores comuns, você deve utilizar o maior dos expoentes, né, que estiverem ali. Certo, amiguinho? Bom, a única coisa que geralmente a gente tem que fazer antes de encontrar o MMC nos polinômios é a parte de fatoração, que é o que a gente estudou ainda há pouco, né, amiguinho? Não é isso? Bom, então nós vamos ter que fatorar, por exemplo, esse polinômio aqui. Ali nós temos um monômio e aqui nós temos um polinômio, certo? Vamos achar o MMC desses carinhas? Bom, aí aqui 10x ao cubo, não há o que fazer, ele continua sendo 10x ao cubo, né? Agora aqui, ó, perceba, amiguinho, que existe um fator comum, que é o x.
e eu consigo colocar ele em evidência. Então fica o quê? X, fora do parênteses, que multiplica quem? Quem é que está junto desse X aqui? O Y. Quem é que está junto daquele X ali? O 5. Então é X que multiplica Y mais 5. Bom, agora que eu coloquei em evidência, né? Agora eu consigo desenvolver, determinar o MMC desses dois carinhas. Quem que vem a ser o MMC deles? O MMC é o seguinte, aqui aparece 10, aqui é 1, né? Então é 10. Ó, aqui tem x ao cubo e aqui tem x, ó. Esses são os dois fatores, x e y mais 5, certo, amiguinho? Ó, tanto x quanto y mais 5, quanto 10 devem aparecer. Então é 10 vezes x vezes y mais 5. Agora perceba o seguinte, ó, aqui é x ao cubo e aqui o expoente do x é 1. Qual que eu uso então? O maior expoente. Então o MMC desses dois carinhas aí, desses dois polinômios, é exatamente esse que está aparecendo aqui para você. É 10x ao cubo que multiplica y mais 5. Ó, tem que aparecer o 10, o x, né? É o termo comum, é o fator comum. Aí eu uso o maior expoente, então x ao cubo, e tem que aparecer também o y mais 5. Então a regrinha dos monômios, ela continua valendo aqui. Só que em geral, né, a gente vai ter que fazer a fatoração do polinômio primeiro, para decompor ele de uma forma que a gente consiga enxergar melhor o MMC que ele possui, que eles possuem, certo? Determine o MMC dos polinômios abaixo. Alternativa A, 6x² e 3x menos 9. Vamos lá então, amiguinho. Bom, primeira coisa, né? Eu vou fatorar esse carinha aqui, tá? Ah, como, professor? Pois é, você vai entender. Aqui é 3. Esse 9 pode ser entendido como sendo 3 vezes 3. Então, ó, 6x² e 3x menos 3 vezes 3, que é o 9. Ah, por que você fez isso? Porque aí eu percebo que o 3 pode ser colocado em evidência, ele aparece aqui e aqui também. Então como é que fica aqui, amiguinho? Vamos lá. 6x² e o 3 que multiplica quem? Quem é o companheiro desse 3 aqui? O x. Quem é o companheiro desse 3 aqui? O 3. Então 3 que multiplica x menos 3. Agora sim, vai lá, amiguinho. Ó, o 6 aqui, 3 aqui, né? Qual o MMC de 6 e 3? Colocamos aqui do ladinho, ó. Eu quero o menor valor que dá para dividir ao mesmo tempo por esses dois. Já dá para perceber que é o 6, né? Mas tudo bem, ó, vai por 2, 3 e 3, aí vai por 3, 1 e 1, certo? Multiplica aqui, dá 6, certo? Então, quem que vai ser o MMC? O MMC vai ser, ó, 6, aí tem que aparecer o x² e tem que aparecer o x menos 3, certo? Tem que aparecer todos os fatores. Ó, o MMC de 6 e 3 deu 6. Aí tem que aparecer o x² e tem que aparecer o x menos 3. Esse é o mínimo múltiplo comum desses dois carinhas que você está vendo aqui. Agora, aqui, ó, xy na quinta é um monômio, não tem o que fazer. Agora, esse carinha aqui, ó, y² menos 4y, né, y na quarta menos 4y², dá para fatorar ele, não é verdade? Então, vamos lá? Como é que fica fatorando ele? Xy na quinta e, né? Agora sim, ó, y na quarta, eu percebo aqui, tem y², né? Esse y² eu vou colocar em evidência. Eu sempre coloco em evidência aquele que tem o menor expoente, não é verdade? Então o que acontece? O y na quarta pode ser o quê? Y² que multiplica y², não é verdade? E aqui, ó, menos 4 que multiplica y². Joia, amiguinho? Dá para entender isso? Por que eu fiz assim? Porque daí eu coloco o y² em evidência, certo? Então vai ficar o quê? Xy na quinta, lá, e y² que multiplica quem? Vamos lá? y² menos 4. Não é verdade? y² que multiplica y² menos 4, certo? Ó, amiguinho, o y² menos 4 que você está vendo aqui, ó, dá para fazer mais uma coisa com ele. Dá para fazer o que, professor? Dá para trabalhar a questão seguinte. Isso aqui, ó, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso é o produto de uma soma por uma diferença. Lembra? Então, olha só. Aqui do ladinho, tá? Para você não confundir. Y² menos 4. Olha aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de y²?
É y. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2, certo? Então é o que? Y ao quadrado menos 4 pode ser entendido como sendo y mais 2 que multiplica y menos 2. Joia? Dá para fazer isso aí com esse carinha. Então vamos adiante? Então vai ficar o quê? Xy na quinta e y ao quadrado que multiplica, ó, esse carinha é o quê? Y mais 2 que multiplica y menos 2. Vamos para o MMC agora? Vamos lá. MMC é igual. Ó, amiguinho, x tem aqui, né? Tem que aparecer. Aqui tem y na quinta, aqui tem y ao quadrado. Qual que eu uso? Que tem maior expoente. Então y na quinta. Ó, o y mais 2 e o y menos 2 também tem que aparecer. Então vezes y mais 2 vezes y menos 2. Tá aí o MMC desses dois carinhas que você está vendo aí, tá bom? Alternativa C, xy ao cubo menos 3x, 2ay ao cubo menos 6a. Ó, amiguinho, aqui é só fazer a parte de fatoração colocando em evidência, né? Aqui o termo comum é o x, né? E ali o termo comum é quem? É o 2a. Ah, professor, mas ali é 6a. Então vamos fazer assim, quer ver? Para você entender melhor. Ó, vamos lá, xy ao cubo menos 3x e, olha lá, ó, 2ay ao cubo. O que eu posso entender como sendo 6? 2 vezes 3, né? Ou 3 vezes 2. Ó, menos 3 vezes 2 vezes a. Então, amiguinho, pode perceber, ó, que o termo que eu consigo colocar em evidência é o 2a. Tá aqui, ó. Certo? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, assim, ó, qual é o termo que aparece nos dois ao mesmo tempo? É o x. Então, ele vai fora do parênteses, não é verdade? Então, vai ser o quê? X que multiplica y elevado ao cubo menos 3, não é verdade? E o quê? Quem é o termo que aparece ao mesmo tempo nos dois? O 2a. 2a que multiplica quem? Agora vamos lá, ó. Y ao cubo, que é o companheiro desse 2a, e o menos 3, que é o companheiro do outro. Certo, amiguinho? Então ficou x que multiplica y ao cubo menos 3 e 2a que multiplica y ao cubo menos 3. MMC é igual a... Olha lá? Tem que aparecer todos os termos. Mas você consegue perceber que esse termo aqui aparece aqui e aqui ao mesmo tempo? Então no MMC eu não vou colocar ele duas vezes. Eu coloco ele uma vez só, não é verdade? Então olha só, e o expoente dele é 1, aqui também é 1. Então tem que aparecer o 2a, tem que aparecer o x, tem que aparecer esse carinha. Ou seja, 2ax que multiplica y ao cubo menos 3. Ou 2xa, aqui não faz diferença a ordem, tá? Então tem que aparecer o 2a, tem que aparecer o x, tem que aparecer o y ao cubo menos 3. Todos os termos devem aparecer no MMC. O MMC é esse aqui, então. Vamos para D, né? Alternativa D. A quadrado menos b quadrado, a quadrado menos 6ab mais 9b quadrado e 7a menos 7b. Nós vamos ter que fatorar esses polinômios primeiro, tá, amiguinho? Vamos lá, então. Aqui nós temos a diferença de dois quadrados, né? Isso é o quê? É o produto da soma pela diferença, não é isso, amiguinho? Ah, como é que faz, professor? Lembra, amiguinho? Ó, tira a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a, né, amiguinho? Aí você tira a raiz quadrada do b ao quadrado, que é b. Ou seja, se essa raiz aqui é a e essa é b, isso aqui é o resultado do quê? A mais b, que multiplica quem? A menos b. Não é verdade, amiguinho? Então aqui, ó, a quadrado menos 6ab mais 9b quadrado, você tem que tirar a raiz quadrada do a ao quadrado também, não é isso? Ó, raiz quadrada de a ao quadrado é a. E a raiz quadrada de 9b ao quadrado, não é isso, amiguinho? Raiz de 9 é 3, raiz quadrada de b quadrado é b. Agora, testa, perceba, se esse termo central é 2 vezes esse. 2 vezes 3, 6, 6ab. Tá bem certinho. Então isso é o resultado, é o quadrado da diferença de dois termos, né? Porque tem menos no meio. Então é o que na verdade isso aí? Isso aí na verdade olha só, é o a e o 3b que você usa. Lembra, amiguinho? Na verdade é o que? A menos 3b elevado ao quadrado. Por que é menos aqui no meio? Porque ó, é menos ali também. Então é a menos 3b ao quadrado, certo? Ó, amiguinho, o terceiro carinha, 7a menos 7b, dá para botar o 7 em evidência, porque o 7 aparece aqui e aqui. Então é 7 que multiplica a menos b.
Então agora que a gente fez, né, a fatoração aqui dos termos, nós podemos definir quem é o MMC. O MMC vai ser o que, amiguinho? Ó, vamos lá. A mais B tem aqui, né? Tem que aparecer. Então tá. Aqui tem o 7. Vamos botar o número primeiro, né? 7 vezes A mais B. Ó, amiguinho, A menos B aparece aqui e aparece aqui de novo. Não há necessidade de eu colocar ele duas vezes. Ele vai uma vez só. Então 7, A mais B vezes A menos B. E quem tem que aparecer também? O A menos 3B ao quadrado. Vamos lá? A menos 3B ao quadrado. Vamos de novo? Tem que aparecer o 7, tem que aparecer o A mais B, tem que aparecer o A menos B e tem que aparecer o A menos 3B ao quadrado. Na parte do MMC, todos os fatores devem aparecer, não é isso? E o fator comum, a gente coloca ele com o menor expoente, que no caso é 1 e aqui é 1. Certo, amiguinho? Tá aqui o MMC então para você.